nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível. Bom dia, povo de Deus. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento de oração, de partilha da palavra, é a nossa oração da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã, você de perto, você de longe, você de todo o Brasil que está rezando conosco através da nossa página Bira Motiva Mais no Facebook ou pelo nosso canal no YouTube, Bira Motiva Mais. Que a mão poderosa de Deus possa alcançar você aonde quer que você esteja. Que a mão de Deus toque na sua vida, na sua necessidade, no seu coração, te amparando, te protegendo, te levantando. Que a mão poderosa de Deus possa te consolar e te livrar de todo mal e de todos os perigos. Nós vamos nos unindo pela fé em mais uma manhã de oração. Nós estamos no 9º dia da nossa campanha de oração e jejum de Daniel, e vamos juntos, unidos pela fé até o céu. Nós vamos nos unindo pela fé com você nessa manhã, nos colocando diante de Deus, abrindo o nosso coração para sermos instruídos pela palavra de Deus. Deus que vem todos os dias nos orientar, Deus que vem nos preparar para aquilo que vamos viver, Deus vem nos fortalecer, nos encorajar. Através da palavra, Deus vem alimentar em nós a nossa fé e a nossa esperança. Então, bom dia para você, confie no Senhor e de todo mal o Senhor o livrará. Que Deus possa poderosamente falar com você nessa manhã, que Deus possa, nesse início de dia, acalmar o seu coração, iluminar você. Que Deus possa te dar a resposta, que Deus possa te dar a direção. E nós vamos assim então nos unindo pela fé com você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O tema desse dia é salvação. Esse é o tema desse 9º dia dessa nossa campanha de oração, clamando a vitória pelo poderoso e santo nome de Jesus. Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. Em meio a esse processo de salvação, Jesus sim realizou muitos milagres, muitas curas, muitas libertações, realizou muitos sinais. Jesus pregava e ensinava o caminho para aqueles que se encontravam perdidos. Jesus veio sim trazer esperança para todos aqueles que estavam desesperançados. Jesus veio para animar o cansado. Jesus veio para libertar o cativo, para curar os enfermos. Mas Jesus veio também para salvar. O maior milagre que Jesus quer realizar em mim e em você, talvez não seja esse milagre o qual nós estamos pedindo. O maior milagre que Deus quer realizar em nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo é o milagre da conversão.
porque a conversão nos levará para a vida eterna. A conversão, a nossa salvação, é o principal objetivo de Jesus. Isso não significa que Ele não fará a cura acontecer, que Ele não nos libertará da opressão, que Ele não virá em nosso auxílio nas nossas necessidades. Não é nada disso. Mas o principal milagre que Jesus quer realizar na vida da humanidade, do ser humano, é a conversão que gera a vida eterna, é a salvação. Eu estive essa semana fazendo um momento de louvor, de pregação, de partilha da palavra na casa de recuperação do Cristima, e o Senhor me inspirava a dizer para aqueles homens que lá estavam, para aqueles jovens, para aqueles adolescentes, que muito mais do que libertá-los do vício, que muito mais do que reabilitá-los, que muito mais do que purificar o organismo deles, que é dependente químico, de álcool, de droga, enfim, Deus os levou para lá, para que eles passassem por um processo de purificação, para que pudessem alcançar a salvação, para que pudessem alcançar a vida eterna. Ou seja, não importa quais são as razões que nos trazem a Deus. Talvez você está aqui sim pedindo por uma cura física, e nós estamos rezando pedindo: Senhor, se é da sua vontade, cura, Senhor, fisicamente. Senhor, se é da sua vontade, liberta emocionalmente, psicologicamente. Mas estamos aqui hoje pedindo a salvação das nossas almas, porque o milagre que Deus realiza no nosso físico, ele tem um tempo de validade. Mesmo Jesus ressuscitando Lázaro dos mortos, Lázaro ainda veio a morrer, porque o nosso corpo, ele vai se deteriorar com o tempo. Nós somos pó, viemos do pó e ao pó retornaremos, voltaremos. Mas este milagre da conversão que gera salvação, esse milagre é um milagre eterno. Se nós alcançamos alegria quando recebemos um sinal, um milagre, uma libertação de Deus, imagina a alegria eterna de recebermos de Deus um milagre que vai ser eterno em nossa vida. Por isso, no dia de hoje, peçamos a salvação. Deus vem nos salvando em vários instantes da nossa vida, nos livrando assim da morte. E por que Deus dá o livramento da morte a uma pessoa? Talvez você já teve esse livramento. Talvez Deus já livrou você de um acidente. Talvez você já teve, por exemplo, foi contaminado pelo coronavírus e você, conseguiu vencer esse vício. Eu não sei em que tipo de livramento Deus já te deu, mas certamente Deus já concedeu a você um livramento. E o que é um livramento? São circunstâncias da nossa vida que nós corremos risco de morte e vencemos, estamos vivos. Isso nós podemos entender e enxergar como os livramentos de Deus em nossa vida. E à medida que nós estamos sensíveis a Deus, a ação de Deus, a primeira atitude nossa é atribuir a Deus a glória que é dele. Reconhecendo assim que aquela determinada situação, aquele determinado momento que eu vivi, eu contei com a intervenção divina. Eu contei com a intervenção divina e por isso então as coisas deram certo. Aí eu começo a atribuir a Deus a glória que é dele. Por exemplo, eu costumo dizer isso: todas as manhãs que Deus nos permite abrir os olhos, nós estamos vivendo um milagre. Nós estamos vivendo um milagre, porque quando Deus, através de Jesus Cristo, ressuscitou Lázaro, quais foram as palavras que Jesus usou para Lázaro? Lázaro estava dentro da sepultura morto. Lázaro já estava lá há 4 dias. Jesus chegou diante daquele túmulo e disse para Lázaro: Lázaro, desperta e vem para fora. Todas as manhãs, Deus abre a sua boca e diz: Bira, desperta deste sono e vem para a luz. Luíde, Nones, Regina, Alessandra, Tatiane, Viviane. Todos os dias Deus diz: Joelma, desperta e vem para a luz, e vem para a vida.
A morte também é descrita para nós na Sagrada Escritura como o sono eterno. E muitas vezes nós não atribuímos a Deus a glória que é dele. Nós acordamos e já estamos no automático, muitas vezes no embalo do dia anterior, e seguimos em direção aos nossos ideais, aos nossos objetivos, ao nosso destino. Nós seguimos em direção aos nossos projetos e planos, e sequer paramos para agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concede. E o porquê então Deus não permite que determinadas pessoas morram e assim concede a elas um livramento? E às vezes nós nos deparamos com situações que aos olhos humanos aquela pessoa nem merecia um livramento, porque vive uma vida desregrada, porque vive uma vida de maldade, porque vive uma vida de pecado, porque vive uma vida de mentira, porque vive uma vida de criminalidade. Justamente por isso, porque Deus é misericórdia, Deus não quer condenar ninguém. Aliás, Deus não condena ninguém. Quem se condena, por exemplo, ao inferno é a própria pessoa, através do livre arbítrio que Deus concede a ela. Não é Deus que condenou aquela pessoa ao inferno, não. Eu tenho absoluta certeza que ao longo da vida daquela pessoa, Deus concedeu a ela inúmeras oportunidades. Deus concedeu a ela inúmeras chances de se converter, de se arrepender, de ser diferente. Por isso eu digo que Deus permite esses livramentos. Principalmente isso muitas vezes contraria a nossa razão, a nossa lógica. Por que aquela pessoa que vive totalmente desregrada, longe de Deus, praticando as maldades, vivendo o pecado, recebe muitas vezes mais livramentos do que uma pessoa boa? A pessoa boa morre antes, e a pessoa ruim, vamos assim dizer, essa pessoa não morre. Essa pessoa não morre porque Deus está dando uma chance para ela, porque Deus é misericordioso. Aquela pessoa ainda não está preparada para a morte, e se aquela pessoa morrer naqueles pecados mortais que ela se encontra, ela será condenada ao inferno pela sua própria vontade, pela sua própria ignorância, e Deus não quer perder nenhum. Deus é o bom pastor. O bom pastor que cuida, que protege das suas ovelhas. E aí muitas vezes nós vivemos inconformados porque perdemos pessoas boas da nossa vida, pessoas que nos são queridas, pessoas que nós amamos, pessoas que vivem uma vida de retidão, uma vida de obediência a Deus. E aí nós muitas vezes caímos nesse conflito emocional de não aceitar porque que as pessoas boas morrem antes e as pessoas ruins continuam aqui no mundo praticando maldades. O fato das pessoas continuarem no mundo praticando maldade é uma questão de livre-arbítrio. Mas o fato das pessoas continuarem vivas, essas pessoas que vivem na maldade, é um sinal visível, tangível da misericórdia de Deus para com essa pessoa, que dá a essa pessoa mais alguns dias de vida, meses, anos, oportunidades. Essa é a insistência de Deus em salvar a humanidade. E louvado seja Deus pela sua misericórdia, porque o que seria de nós se Deus nos tratasse da medida, com o peso das nossas falhas e dos nossos erros? Nós não merecíamos mais estar vivos, porque a palavra de Deus nos diz isso, que o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor da morte nos livra, porque o Senhor quer nos dar a vida eterna. Que essas palavras hoje venham verdadeiramente consolar o seu coração, se você está passando por uma situação de luto. Que essa palavra venha hoje despertar você para lutar por essa vida de retidão, por essa vida de obediência, por esse caminhar com Deus, por esse caminhar com Cristo, nesse caminho de verdade que verdadeiramente gera a vida. Que essa palavra hoje venha verdadeiramente abrir a sua mente. Que essa palavra venha iluminar a sua razão. Que essa palavra hoje venha iluminar o seu coração. Vamos meditar a palavra do Salmo 23. Abra a sua Bíblia no Salmo 23. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, nós vamos rezando, consagrando esse nosso dia, consagrando esse nosso momento de oração, consagrando este nosso propósito desse 9º dia a Nossa Senhora. Nós vamos rezando, e essa Ave Maria é por você. É pela pessoa que está aqui rezando conosco, que mais precisa de uma oração no dia de hoje. Vamos rezando.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salmo 23. Este salmo é um dos salmos mais conhecidos da Sagrada Escritura. Existem estudiosos que dizem que o Salmo 23, ele é mais conhecido no mundo todo do que o próprio nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 23. Deus hospeda o perseguido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, para fontes tranquilas me conduz e restaura as minhas forças. Ele me guia por bons caminhos, por causa do seu nome. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás, teu bastão e teu cajado, que me deixam tranquilo. Diante de mim, preparas a mesa à frente dos meus opressores. Unges a minha cabeça com óleo, e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me acompanham todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Javé, por dias sem fim. É a palavra do Senhor, que nós vamos dando graças a Deus. Com essa palavra, Davi vem nos encorajar que não importa por onde andamos, Deus caminha junto de nós. Deus está conosco. Deus, através do seu olhar onisciente, Deus, através da sua onipresença, cuida de nós. Deus nos protege, Deus nos livra dos perigos. Embora nós caminhemos por um vale tenebroso, por esse vale de morte, por esse vale de lágrimas que nós passamos, desde quando nascemos no vale da lágrima, nós nascemos chorando, passamos por esse vale de morte. Humanidade é perecível, mas Deus é eterno. O título deste salmo já fala tanto conosco. Deus hospeda o perseguido. Quem são os perseguidos? Somos nós. Todos nós somos perseguidos. Nós somos perseguidos pelos homens, nós somos perseguidos pelo mundo, nós somos perseguidos pelo inimigo de Deus, nós somos perseguidos pelas tentações, nós somos perseguidos pela serpente, nós somos perseguidos pelo leão que ruge, nós somos perseguidos pelas feras, pelas bestas, pelas potestades, nós somos perseguidos. E o Senhor é quem nos hospeda. E o que significa a palavra hospedar? Hospedagem. Nós podemos entender que quando nós estamos cansados, é em Deus que nós descansamos, porque é Ele quem renova as nossas forças. Uma pessoa que está viajando, e nós estamos de passagem por esse mundo, nós somos como peregrinos neste mundo. Assim como Davi muitas vezes saía para pastorear as suas ovelhas, e ele então viajava para muito distante da sua casa. E aí Davi então saía, porque naquele tempo não era em qualquer lugar que ele encontrava pastagens para as ovelhas, e ele então caminhava até encontrar pastagens para as ovelhas. E aí às vezes ele encontrava pastagem e logo mais ele precisava andar mais e mais e mais para alcançar a água. E aí então ele nos dá o retrato do peregrino que somos nesse mundo. Nós estamos de passagem por este mundo, ou seja, nós não somos deste mundo, não pertencemos a este mundo,
Este mundo não é a nossa morada, nós estamos aqui de passagem. E Deus então, Ele hospeda o perseguido. E nós somos perseguidos pelo maligno, que nos persegue com um propósito de nos roubar, de nos matar, de nos assaltar, de nos destruir. Então Deus é aquele que hospeda o perseguido. E aqui então Deus é apresentado para nós na figura do pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pastor, nesse caso, Davi revela essa figurativa do pastor que cuida da ovelha. Primeiro, é importante que possamos refletir as características da ovelha. A ovelha, ela é sensível, ela é frágil. A ovelha, na sua característica por si só, ela tem a sua visão limitada. E nós assim nos identificamos e muito com a ovelha. Nós somos frágeis, somos sensíveis diante dos perigos que esse mundo nos oferece. Às vezes até nos achamos fortes, resistentes, devido a todos os dons e sentidos que Deus nos confia, nos concede. Nós nos achamos superiores neste mundo, mas somos tão frágeis. Para que possamos morrer, basta apenas que nos falte o ar. A qualquer momento, nós podemos morrer em 1 segundo por uma morte súbita, seja ela por um coração que para ou por qualquer outro órgão tão importante do nosso corpo. Assim então, aqui Davi nos compara com a ovelha. Nós temos a visão limitada. Por mais que nós enxergamos bem, você diz assim: eu enxergo bem, eu tenho boa visão. Por mais que você use talvez um óculos, uma lente de contato para enxergar ainda melhor, para utilizar esse sentido visual da melhor maneira possível, ainda assim, tudo aquilo que nós enxergamos e vemos é limitado. Nós não temos o poder de enxergar o que existe atrás dessa parede. Nós não temos o poder de enxergar o que existe além do nosso alcance de visão, que é limitado por metros, talvez com uma lupa por quilômetros. Enfim, nós não enxergamos, por exemplo, as coisas espirituais que estão acontecendo à nossa volta. Isso mostra a nossa limitação diante do maligno. Diante do maligno, que é um ser espiritual. Mostra também a nossa limitação diante de Deus, que é espírito, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. Deus é a fonte de toda a ciência, de toda a sabedoria. Ou seja, os anjos são mais inteligentes do que nós, porque Deus concedeu aos anjos uma ciência muito mais desenvolvida do que nós. Ou seja, o maligno é apresentado por Paulo em Efésios capítulo 6 como astuto, ou seja, ele tem uma inteligência avançada da humanidade. Por isso ele consegue armar armadilhas, ele conhece identificar os nossos pontos fracos. Por mais que nós nos desenvolvemos, ainda assim nós somos limitados. Mas nós temos um Deus que podemos chamar de pastor, que cuida de nós, que nos ampara nos momentos de perigo, que nos consola nos momentos de tristeza. Esse Deus que no momento em que nós estamos cansados, Ele nos conduz para as verdes pastagens e nos faz repousar. Ele nos conduz para as fontes tranquilas e Ele restaura as nossas forças. E é Ele quem nos guia pelos bons caminhos, por causa do Seu nome, ou seja, para que possamos glorificar o Seu nome. É Deus quem nos guia por bons caminhos. Deus quer aplanar os nossos caminhos, que muitas vezes são tortuosos. Deus quer nos guiar e por meio dessa palavra o Senhor vem hoje nos encorajar. O Senhor vem hoje colocar a coragem dentro de nós, a mesma coragem que Ele concedeu a Davi. Mesmo Davi passando por vale tenebroso, mesmo Davi passando pelo vale da morte. E o que significa esse vale da morte? Por onde passamos em toda a cidade nós nos deparamos com cemitérios. Assim também Davi, por onde ele andava, ele via vestígios de morte. Ele encontrava vestígios de
ovelhas mortas, animais mortos, pessoas mortas. E ele então logo, na sua experiência de pastor, percebia: eis que estou passando por um lugar perigoso. E o mundo é perigoso, e muitas vezes nós levamos na brincadeira. Mas Davi, a todo tempo, ele repousava no amor de Deus. Davi vivia solitário, ele era pastor. E muitas vezes ele ficava semanas longe da sua família. Ele não tinha com quem conversar. Então ele fez de Deus o seu melhor amigo. E através dos sinais que Deus dava para ele, Deus concedia e conduzia ele para lugares que ele encontrava alimentação para o seu rebanho e também para ele. Porque ele não levava consigo, ele não sabia quanto tempo ele ia ficar longe. Ele simplesmente ia. E Deus ia provendo. E em cada providência que Deus manifestava na vida dele, desde o livramento até o sustento, até a água que o hidratava, ele então louvava e bendizia ao Senhor. Ele então se convencia de que Deus estava ao seu lado. E muitas vezes nós duvidamos da presença de Deus ao nosso lado, porque nós passamos por dificuldades, porque nós somos provados, porque muitas vezes nós nos deparamos com leões, nós nos deparamos com ursos, porque muitas vezes nós nos deparamos com os Golias da vida. E aí então eu quero te dizer diante dessa palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é quem vai conduzir, é Ele quem cuida de nós. Nós só estamos vivos não é pela nossa própria inteligência, pela nossa própria expertise. Nós estamos vivos e Deus nos concede mais um dia. Nós estamos aqui porque Deus cuidou de nós e até aqui Ele nos ajudou. Se você está diante de um urso, peça força ao Senhor e Ele te dará forças para abater esse urso, para se livrar desse urso, para vencer este urso. Se você está diante de um Golias, e esse Golias talvez representa o teu vício, representa os problemas financeiros que você está enfrentando, os problemas familiares, os problemas de saúde, os problemas emocionais que você está enfrentando. E eu preciso te dizer, se você está diante de um Golias, diante de um gigante, presta atenção, não é porque Deus te abandonou, não, é porque dentro de você existe um Davi. Se você está sendo perseguido, é porque dentro de você existe um Davi. Se você está sendo oprimido, é porque dentro de você existe um Davi. E hoje Deus quer despertar em você esse Davi que existe aí dentro. Se você se encontra assim, cansado, aí dentro de você existe um Davi. Se você se encontra assim, perdido, aí dentro de você existe um Davi. E Deus hoje, através dessa palavra, vem despertar em você essa força, essa coragem para enfrentar esta situação que até então você tem sido vítima dela. Deus hoje quer colocar no teu coração a mesma coragem que Ele colocou no coração de Davi. E quando então Davi sentiu essa coragem, essa força que vinha de Deus, ele percebeu que nada e ninguém poderia abatê-lo, porque o Deus de Davi é o Deus dos exércitos, é o Deus que jamais perdeu uma batalha, é o Deus que jamais perdeu uma causa, é esse Deus que luta por nós, é esse Deus que nos capacita para a batalha, é esse Deus que nos dá a força, a sabedoria. E aí, por mais que o mundo venha contra você, com lanças, com escudo, com tropas, cavalos, exércitos, espadas, o Senhor nos envia, como enviou Davi. Davi não foi com uma espada na mão para enfrentar Golias, mas ele foi em nome de Deus, desse Deus que é a nossa proteção, desse Deus que é a nossa vitória. Que Deus hoje, por essa palavra, edifique a nossa fé, afaste do nosso coração toda a dúvida e conceda a nós a certeza de que em todos os momentos o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará, nada nos faltará, porque o Senhor é tudo. O Senhor é o alfa, é o ômega, o Senhor é tudo, e tudo que no mundo existe pertence a Deus. Que Deus possa abençoar o seu dia, edificar a sua fé e fortalecer você
pelo Espírito Santo, a mesmo diante das situações mais improváveis de impossível da sua vida, colocar a sua confiança em Deus, porque para Deus não existe impossível. Que no dia de hoje você possa, pela fé e pelo amor, vencer os gigantes da sua vida, vencer os ursos que te atacam, os leões que rugem e te perseguem. Que Deus Pai Todo-Poderoso te abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu vou lembrando você que nós temos um encontro marcado às 15 horas com a Hora da Misericórdia, momento de oração do Terço da Misericórdia, momento de partilha da palavra, momento de oração, momento de nos prostrarmos diante de Jesus. Às 21 horas temos o nosso terceiro momento de oração no dia. Eu espero por você. Para você que está aqui conosco, através do WhatsApp, através do Facebook, eu convido você para se inscrever no nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho essa oração já estará disponível no nosso canal do YouTube. Você pode copiar o link e enviar para os seus grupos de WhatsApp. Evangelize, leve essa palavra hoje de coragem, para que Deus possa despertar os Davis que estão aprisionados dentro do medo, dentro do cansaço, dentro do desânimo do coração de tantas pessoas que estão à nossa volta, sendo abatidas, que estão vagando, perdidas, que estão desanimadas. Então seja você um evangelizador. Acesse o nosso canal do YouTube, se inscreva, assine o sininho das notificações e vamos juntos até o céu. Que o Espírito Santo venha hoje tocar em você e fluir em você. Que Deus realize maravilhas na sua vida. Hoje o céu se abre pra